Mais um domingo que viemos na presença do Senhor para agradecer a Ele pela semana, para agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Muitas das vezes nós nos preocupamos muito em pedir, né? Pedimos tanto ao Senhor e agradecemos pouco. Então nós vamos neste domingo agradecer ao Senhor por tudo, né? Pela semana, pelas bênçãos, por estarmos aqui. Muitos não têm condições de estar na casa de Deus. E nós estaremos orando agora. Os irmãos que puderem ficar de pé, vamos ficar de pé. Aqueles que não puderem podem permanecer sentados. Os irmãos que estão em casa acompanhando aí na live, se quiser ficar de pé, se você quiser permanecer sentado aí na sua casa, mas para tudo nesse momento, para fazer essa oração. E se puder, dedique esse tempo agora no culto, pela live, deixando de fazer as outras coisas, se você puder, e acompanhar esse culto até o final. Muitas bênçãos Deus tem para nos dar, e Deus quer falar conosco. Deus estará falando conosco através do culto e através da mensagem cantada e pregada. Oremos. Meu Deus, Pai, soberano e eterno, neste momento, Pai querido, aqui estamos, Deus, na Tua casa, Senhor, para Te agradecer, meu Deus, para Te agradecer, Senhor, pela semana, Senhor, que Tu nos concedeste, para agradecer a Ti, Senhor, por este dia, Senhor, que Tu nos deste, ó Pai, para agradecer a Ti, Senhor, pela família, meu Deus, pedimos a Ti, Pai, que cada um que está nos lares neste momento, Senhor, possa abrir o coração, Senhor, neste momento para adorar a Ti e para ouvir, Senhor, aquilo que Tu tens para falar conosco. Fica, Senhor, conosco durante este culto, Pai, falando aos nossos corações. Pai, receba, Deus querido, este culto, Senhor, que estamos oferecendo a Ti, Pai. Receba os nossos louvores, meu Deus. Receba, Senhor, nossas adorações. Pai, ouve os nossos clamores, Deus, fica conosco, Pai, oramos a Ti em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos ouvir o Ministério de Louvor Quírios, louvando ao Senhor com os hinos da harpa cristã. Toda a igreja, vamos louvar ao Senhor com os hinos da harpa cristã. Aleluia, cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa noite com o hino número 299 da harpa cristã. Há um canto novo em nosso ser. Aleluia. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama bem em me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual. Estes o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração. Mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual. Enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina sobre as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor.
juízo contrito, de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor com o hino número 115 da harpa cristã. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar. A série é grande e poucos são os obreiros. Vamos fazer uma leitura introdutória. Abramos nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos 42, Salmos 4. Entendi porque esse 42 aqui na minha mente. Salmos 4. Estarei lendo, os irmãos acompanham. Salmo de Davi. Davi ora a Deus na sua angústia. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza
tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. O Senhor virá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa calma, e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pelos louvores, meu Deus, que foram entoados, pois tu falaste, Senhor, conosco através, Senhor, desses louvores, meu Deus. Através das letras desse hino, tu falaste conosco, meu Pai. E, Senhor, nós estaremos atentos, Senhor, para ouvir, Senhor, aquilo que tu queres falar conosco, Pai, durante todo este culto, Senhor. Por isso, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o conjunto das irmãs? Não? Mocidade vai cantar? Glória a Deus. Vamos ouvir então Mocidade de louvar o Senhor? Isso? Não? Eu vou chamar o irmão jovem Henrique. Está com oportunidade de fazer aquilo que o Senhor lhe conceder. E logo em seguida nós estaremos ouvindo Som Celeste louvando ao Senhor. Conjunto Som Celeste estará louvando ao Senhor logo após Henrique. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, gostaria de deixar o versículo para meditação de todos que estão aqui nessa noite, que se encontra em Josué, no seu capítulo 1, do seu versículo 9, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Mais uma vez o Senhor pergunta: não te mandei eu? É interessante que o Senhor ele fez essa pergunta para Josué diante de um desafio muito grande que Josué tinha pela frente. E Josué, como ser humano, ele ficou pensativo se ele conseguiria ou se ele não conseguiria cumprir o objetivo que estava por vir. Muitas vezes nós ficamos assim com as escolhas das nossas vidas, nós ficamos pensativos com as decisões que teremos que tomar ou com os desafios que surgem pela frente. Será que vamos conseguir? Será que somos capazes? Será que vamos conseguir efetuar aquilo que tanto queremos? Aí o Senhor nessa noite, assim como ele falou para Josué, ele fala com você, ele fala comigo: não te mandei eu? Então esforça-te, anima-te, tem de bom ânimo. Muitas vezes chegamos cabisbaixos por causa das decisões, por causa dos ocorridos que acontecem em nossas vidas, mas o Senhor nessa noite está dizendo para você que se você está aqui
Se você chegou até aqui nessa noite, é porque Ele tem estado com você, é porque Ele tem guardado a sua vida. Por isso o Senhor te faz mais uma vez essa pergunta: não te mandei eu? Então não se esqueças que Deus está conosco. Por mais que seja difícil o desafio, por mais que seja difícil a caminhada, por mais que foi difícil chegar até aqui hoje, Deus está conosco e Ele te faz essa pergunta: não te mandei eu? Então, já que você está aqui nessa noite, esforça-te, tem de bom ânimo, porque Deus está conosco nessa caminhada, amém? Então, que possamos esquecer, irmãos, as preocupações, os problemas, os desafios daqui para frente, e nessa noite voltarmos os nossos olhos e os nossos corações para Deus, e nessa noite entregarmos o melhor para o Senhor, porque eu tenho certeza que nós, adorando a Deus aqui, Ele vai cuidar de tudo aquilo que precisamos do lado de fora, amém? Então eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Som Celeste, conjunto Círculo de Oração, louvando ao Senhor, glória a Deus. Jesus. Convido a igreja para se colocar de pé nessa noite para adorar o Senhor conosco, amém? Vamos adorar o Senhor porque Ele está aqui, Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos meus sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Olha o que Ele te diz nessa noite: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar ao teu lado para te guiar. Pelos temores abatido e pela seta ferido,
busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que eu andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que eu andar, ao teu lado para te guiar. Aleluia! O Senhor está dizendo nesta noite que se você entrar dentro da fornalha, Ele vai entrar com você. Que aonde você botar a planta dos seus pés, Ele irá botar com você. Então nesta noite creia. Saia daqui confiante que o Senhor está contigo. E se você entrar na batalha, Ele entrará com você. Se você entrar na peleja, o Senhor entrará com você. Então cante nesta noite. Oh, aleluia! Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que eu andar, ao teu lado para te guiar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o Senhor está nesta casa, irmãos. E Ele está falando conosco. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Se entrares na batalha, eu não sei o que é que você está vivendo, eu não sei qual é a sua necessidade. Aleluia. Mas o Senhor falou nessa noite que Ele é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agora, aleluia, nesse momento, te convidar a estar ofertando na casa do Senhor. A você que está em casa, aleluia, nós vamos colocar o QR Code na tela. Se você quiser ofertar através do PicPay, fique à vontade, aleluia. Dê o seu melhor através da oferta ao Senhor. E juntos vamos adorar o nome do Senhor, porque Ele se faz presente aqui no templo. E aí, aonde você está, aleluia. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar
protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas nunca cair. O crente não deixa a cruz, mas segue até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vão seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços. Mais uma vez, Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Descansar nos braços de Jesus. Antes de passarmos o microfone, nós vamos fazer uma oração, irmãos. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Vamos levantar a voz em oração. Aleluia. Aleluia. Há poder no teu nome, Jesus. Deus, ele tem as suas multiformas de trabalhar, irmãos. Aleluia. Eu não sei se Deus trouxe alguém aqui neste templo hoje. Eu não sei se é para alguém que está em casa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Aleluia. 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 Ele permanece sendo Deus, Ele é Deus, Ele não muda, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente Deus. Aleluia. 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 Esses dois louvores cantados aqui, Alabashuri Nefasso Nerébia, Amanalabashuri Kianobia. Deus está cuidando de alguém. Narabanchou. Ele cuida de todos. Mas hoje, especificamente hoje, Ele está falando com alguém. Narashuri Menikiassaios. Eu não sei se você está aqui no templo ou se é para você que está em casa. Mas Deus é um Deus que cuida. Ramashubia. E ainda que o adversário tenha feito você às vezes acreditar que não há jeito, que não tem como, que ninguém está olhando pela sua vida. Ele é Deus. Ele pode estar em silêncio, mas Ele fala como quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. E nós vamos orar, porque o Senhor falará mais ainda através da sua palavra. Ó Deus, te clamamos, ó Deus, nessa noite. Aleluia. Porque sabemos, Senhor, que todo poder está em tuas mãos. É o Senhor quem faz como quer, da forma que o Senhor quer. Os teus planos não podem ser frustrados. Aleluia. Ainda que muitas das vezes, Senhor, somos negligentes, ainda que muitas das vezes o adversário se levante,
mas aleluia, é o Senhor quem dá a última palavra. E eu quero apresentar, meu Senhor, esta vida, seja ela aqui dentro desse templo que ela esteja, ou na sua casa nos assistindo. Eu quero pedir ao Senhor que vá ao encontro dela nessa hora e venha fazer, meu Deus, o sobrenatural, aleluia. Venha operar, Senhor, porque Tu és poderoso, aleluia, e não há nada que impeça o Teu agir. Pai, coloque as Tuas mãos sobre todos esses instrumentos, sobre todos esses aparelhos aqui dentro deste templo, ó Pai, porque é tudo para adorar e glorificar o Teu nome, Senhor. Não deixa, Pai, não deixa sairmos aqui frustrados nessa noite. O adversário, ele se levanta para cair, Senhor. Ó Deus, ainda que tudo possa contribuir para que a gente não esteja, aleluia, atentos, mas que através do Teu Espírito Santo nós sejamos impactados, através da Tua palavra que será ministrada, Senhor, nós sejamos impactados, aleluia, porque esta casa é Tua, Senhor. Cada vida que veio aqui, eu creio que o Senhor trouxe nessa noite. Cada vida que está assistindo, Senhor, essa live, é o Senhor quem está permitindo. Fique à vontade, Senhor. Fique à vontade e anula, frustra nessa noite todo, aleluia, agir do adversário que queira impedir, Senhor, dessa pessoa ou dessas pessoas entender o que o Senhor está fazendo e falando. Nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, e continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Se assente adorando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos visitantes, aqueles irmãos que estão nos visitando pela primeira vez, ou já têm vindo aqui outras vezes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gostaria de dar boas-vindas aos irmãos que estão retornando, né, aos cultos, aos poucos, o culto presencial, né, aqueles irmãos que estão começando a vir, começando a sentir saudade de estar aqui junto um dos outros. Jesus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Gostaríamos de dar alguns anúncios aqui. Próximo sábado terá uma palestra aqui com o obreiro Douglassi, palestra sobre técnica de vendas, às 18 horas, irmãos. Você é convidado e será bem-vindo aqui a assistir essa palestra com o irmão Douglassi. Amém? Próximo domingo também teremos vendas de doces e salgados durante o segundo turno. Próximo domingo já é o segundo turno das eleições e você que estará comendo docinho, comendo salgado, eu gostaria de dizer a você que você está contribuindo com o pagamento do nosso terreno, do terreno da nossa sede, né? E posteriormente a construção da sede. Então não deixe de passar ali em frente ao colégio Isaura Marques e comprar ali, é ali bem próximo. A referência é a garagem do Jonas. Os irmãos que conhecem, quem não conhece está ali, o colégio, você que está nos assistindo aí, colégio Isaura Marques. Comeu um docinho lá. E também já está sendo vendida as marmitex. Os marmitex para a contribuição de construção também, irmão, arrecadando valores para a construção. Então, faça o seu pedido. A marmitex, uma custa R$13 e duas R$25. Faça o seu pedido e seus pagamentos também, né? Procure os irmãos aí que estão na direção. Compre pelo PicPay, procure os nossos grupos da igreja e vamos contribuir para a obra do Senhor. Quarta-feira que vem teremos culto aqui às 19h30 e online. Quinta-feira, circo de oração às 19h30. Sexta-feira teremos, irmãos, continuidade. A live que está sendo feita no Instagram. É uma série de estudos sobre os acontecimentos finais. Arranje um tempinho para assistir, porque é muito bom, irmãos. Sábado, consagração, às 8 horas da manhã. Você também é bem-vindo. Domingo, nós teremos a escola bíblica dominical aqui, às 15 horas. Excepcionalmente nesse domingo, por causa das eleições, né? Às 15 horas, teremos aqui presencial e online. E à noite, culto da família. Eu já vou pedir para o preletor
caminhar aqui na frente. Estaremos ouvindo a preciosa palavra do Senhor. E eu vou orar pelos aniversariantes. Dia 20 foi o irmão Benjamin Galini, dia 21, Benjamin Pereira. E nós gostaríamos de oferecer esse culto em ação de graça a Deus pelo casamento do André, cooperador André e a irmã Maiara Caroline. Amém, irmão? A igreja quer se fazer, amém? Oferecemos o culto em ação de graça a Deus? Amém. Tem o aniversário da irmã Jéssica, que foi ontem. Estaremos orando pela irmã Jéssica. Irmã Jéssica, se quiser vir aqui na frente, já recebeu a oração. E vamos orar também pelos irmãos que estão enfermos. A irmã Jordana, que se encontra enferma em casa, estaremos orando por ela. Vamos orar pela irmã Jéssica e família que receberam livramento. Igreja, se coloca de pé, por favor. Vamos orar pela irmã Daniele Alves e família. Sepultou o esposo. O Espírito Santo possa vir consolar o coração. Oremos, irmãos. Meu Deus e meu Pai. Pai, te agradeço, Senhor, por Senhor ter dado mais um ano de vida, Jéssica, que aqui está, Pai querido. Mais um aniversário, Pai querido, com saúde, aqui na Tua presença, Pai. Nós agradecemos a Ti, pedimos a Ti que Tu venha abençoá-la, Senhor, cada vez mais, dando a ela muitos anos de vida, Deus. Tu venha dar a ela sabedoria, Pai, que possa estar sempre como ela é, Senhor, trabalhando na Tua casa, meu Deus. Pai, eu apresento a Ti também o Senhor Benjamin, Senhor, os dois Benjamin, Senhor, Benjamin, Galine, Pai, aquela criança, meu Deus, Senhor, que Tu venha abençoar essa criança, a família dela, Senhor, deste menino, Benjamin Pereira, Pai, que Ele toma nas Tuas mãos, Senhor, fica, Senhor, com essa família abençoando, Deus, essas crianças, Deus. Pai, agradecemos a Ti também, Senhor, pelo casamento, Pai querido, do Teu servo, Pai, o irmão André e a Caroline. Tu vai abençoar, Senhor, este matrimônio, meu Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida da Jéssica e família, Senhor, pelo livramento, meu Deus, que Tu deste a essa família. Seja conosco, Pai querido, Deus. A irmã Jordana, Pai, que se encontra enferma. Que o anjo da cura possa visitá-la, Senhor, neste momento onde ela está, no seu lar, Pai querido. Deus, e que Tu venha, Senhor, dar ela saúde, Senhor, abençoando, Pai, Tua filha, Senhor. Peço a Ti, Senhor, pela Daniele, Pai querido. Deus, que o Espírito Santo possa confortá-la, Senhor, pela perda de um ente querido, Deus. Só o Espírito Santo pode nos dar um conforto, Pai, neste momento tão difícil, Senhor. Por isso entregamos nas Tuas mãos, Senhor, que Tu possa abençoá-la, Pai, em nome de Jesus. Pai, fala conosco através do Teu Filho, Senhor, como tem feito das outras vezes. Por isso, Pai, estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos, Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor, que será ministrada neste momento. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Queridos, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Como todos já sabem, foi proposto pelo pastor Samuel alguns temas para nós estarmos pregando aqui durante este mês. E o tema que ele propôs para mim estar trazendo uma reflexão para os irmãos é acerca de mudança de mentalidade. E o Senhor colocou esse texto no meu coração que eu creio que fala muito acerca de mudança de mentalidade. Romanos capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de você se assentar, irmãos, eu gostaria de fazer mais uma oração, para que nós possamos nos conectarmos, o nosso espírito ao Espírito de Deus, e se houver qualquer distração, que caia por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, que oração nunca é demais. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, Senhor meu Deus, erguendo a nossa voz ao Senhor, ó Pai, trazendo aqui, Senhor meu Deus, os nossos corpos como sacrifícios vivos ao Teu altar, ó Deus, a esta casa, para oferecer um culto racional a Ti, ó Deus, e agradável. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor possa levar cativo o nosso entendimento ao trono da Tua graça. Meu Deus, em nome de Jesus, e que a Tua graça, Senhor meu Deus, esteja estendida sobre as nossas vidas nesta noite, ó Pai, para que nós possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, e colocá-la em prática, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós repreendemos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, toda distração, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toda ação de Satanás que venha cair por terra. Senhor, já foi orado, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui ratificando que toda distração que Satanás tentar colocar neste lugar, que ele seja, Deus, aniquilado em nome de Jesus, e que o Teu nome nesta noite seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho muito que agradecer a Deus, porque à medida que eu vou estudando esses temas que foi passado pelo pastor, eu vou mergulhando um pouco mais alguns temas que nos é proposto, e eu aprendo muito. Então, assim, eu agradeço a Deus pelo privilégio de permitir estar aqui, e quero agradecer aos irmãos de me dar a honra de poder me ouvir. E eu sou muito mais honrado, irmãos, de todo o coração, de poder ter esse privilégio de estar aqui, porque eu creio que é um privilégio estar aqui realmente, porque à medida que eu vou estudando, eu vou compreendendo um pouco mais acerca da palavra, e ela vem trazendo frutos, e ela vem transformando a minha vida. E o texto de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11 da carta aos Romanos, ele vai nos ensinar uma doutrina falando a respeito do sacrifício de Cristo na cruz, e falando do amor de Jesus para nossas vidas. Paulo, então, vai nos ensinar do capítulo 1 ao capítulo 11, mostrando a misericórdia de Deus para com a gente. E do capítulo 12, que é o nosso texto que eu escolhi para ter base nesta noite, Paulo, ele vai, até o capítulo de número 16 da carta aos Romanos, ele vai nos ensinar a colocar toda essa doutrina que ele vem ensinando nos capítulos anteriores, ele vai nos ensinar então a colocar esta teoria na prática. Paulo vai nos ensinar a vivenciar isso na prática, da mesma forma que Jesus se entregou por nós. Agora Paulo vai nos ensinar a viver isso na prática de forma de gratidão, entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ele vai dizer que isto é o nosso culto racional, isso é o nosso culto inteligente. A palavra aqui no grego, no original, é lógica, é o nosso culto lógico, ou seja, não é apenas você chegar aqui, levantar as suas mãos, chorar de forma emocional, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que tanto aqui, quando você vem ao altar do Senhor, colocar a sua vida e oferecer a sua vida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, você também deve fazer tanto aqui quanto lá fora, na sua vida secular, no seu dia a dia. E é isto que Paulo vem nos ensinar. Paulo então vem nos ensinar que de maneira prática nós devemos nos colocar e nos apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável, porque este é o nosso culto racional. E o apóstolo Paulo também vai nos dizer que
no capítulo 12 de Romanos, Deus ele tem para a nossa vida uma vontade. Nós vamos observar na leitura do texto que existe uma vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Então o que o apóstolo está tentando nos dizer é que Deus tem uma vontade para a nossa vida, é que Deus tem um propósito para a nossa vida. O apóstolo Paulo está nos ensinando que Deus tem um plano para a minha e para a sua vida. E este plano, esta vontade, este propósito, ele é bom, ele é agradável e ele é perfeito. Então, o texto está nos dizendo, Paulo está nos dizendo, para que a gente possa entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. Por que nós devemos entregar o nosso corpo? Por que nós devemos ter a nossa mentalidade transformada, mudada? Paulo então vai dizer para que a gente possa experimentar qual seja essa boa vontade de Deus, essa vontade agradável e perfeita. No texto de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, vai dizer assim: eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu sei bem os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Em Isaías, no capítulo 1, está escrito no versículo 19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, o que Deus tem para mim e para você, sempre é bom, sempre vai ser agradável e sempre será perfeito. Esta é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida, uma vontade boa, agradável e perfeita. E isto Paulo vem nos ensinando no decorrer do texto. Porém, existe uma condição, irmãos, para que eu possa então vivenciar, experimentar esta vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Eu vou frisar, irmão, isso aqui para que vocês possam compreender e que isso possa ficar cravado na tábua do coração de vocês, para que vocês possam então ter a sua mentalidade renovada, para então ser transformados, para poder então viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Então Paulo vai dizer que existe essa vontade de Deus. E eu não sei você, mas eu por muitas vezes me questionei e perguntei qual era a vontade de Deus para a minha vida. Que vontade é esta? E a Bíblia diz que essa vontade ela é boa, agradável, perfeita. Porém, eu só posso experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável e perfeito, se a minha mente ela for renovada. Eu vou repetir. Paulo está dizendo que eu só vou poder experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito se eu tiver a minha mente renovada. E por consequência de uma mentalidade renovada, ter uma vida transformada. Eu só vou então poder viver esta vontade boa, agradável e perfeita da parte de Deus quando eu tiver a minha mentalidade renovada e por consequência da minha mentalidade renovada, eu tiver uma vida transformada. Caso contrário, eu não consigo vivenciar esta vontade. Quantos estão me entendendo, irmãos? Porque o texto vai ser bem claro e vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então existe uma renovação da mentalidade. E foi o que foi proposto pelo pastor. Mudança de mentalidade. Nós precisamos renovar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. E a pergunta que cabe aqui é: para que ser transformado? Por que, Daniel, que eu preciso ser transformado? E é justamente a resposta está no texto: para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para mim experimentar, para mim ter experiência, para que eu possa provar e desfrutar desta boa, agradável vontade de Deus e perfeita, existe uma condição. Eu estou condicionado a uma mentalidade mudada, transformada, senão nós não vamos poder experimentar esta vontade de Deus, o qual é boa, ela é agradável, ela é perfeita, irmãos. Não precisa
de remendos, não precisa colocar mais nada nesta vontade, ela é perfeita. É como se na criação dos 6 dias, quando Deus disse, e fez o Senhor céus e terra, e a Bíblia vai dizer que no primeiro dia viu Deus que era bom, e no segundo dia viu Deus que era bom, e no terceiro dia viu Deus que era bom aquilo que tinha feito, mas no 6º dia a Bíblia diz, viu Deus que era muito bom, mas nada precisou ser feito, porque você viu que a partir do 6º dia Deus não precisou mudar a realidade do dia anterior, mas quando Deus diz que é bom, no primeiro dia, no segundo dia ele muda a realidade do primeiro, no terceiro dia ele muda a realidade do segundo, no 4º dia ele muda a realidade do terceiro, no 5º dia ele muda a realidade do 4º, e no 6º dia ele não muda mais a realidade de nada, porque estava tudo muito bom, tudo era perfeito. Então, a Bíblia diz que primeiro eu preciso me permitir ser transformado. Isso, transformai-vos. Olha a expressão. Sede, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E aqui, o verbo é reflexivo. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver comigo e com você. Esse transformai-vos tem a ver com uma ação humana. É eu que permito ser transformado ou não? Eu posso permitir ser transformado pela renovação do meu entendimento, ou eu posso decidir viver a vida que eu estou vivendo, sem experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo ele vai nos indicar um caminho para que a gente possa experimentar esta vontade de Deus. Paulo ele vai dizer que, primeiro, nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo está nos indicando qual é a direção para que a gente possa experimentar esta boa vontade. Paulo está nos indicando um caminho para mim e para você. E ele vai dizer, rogo-vos, irmãos, pois pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Para a gente poder entender o que Paulo está dizendo, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento e entender que no Antigo Testamento um culto, as pessoas levavam animais, os judeus levavam animais até o altar, entregavam na mão do sacerdote, para que aquele animal fosse imolado em cima do altar, para que quando aquele animal fosse morto, ele fosse recebido por Deus. Então o apóstolo Paulo ele está nos ensinando que lá no Antigo Testamento, as pessoas que levavam o animal ao santuário como uma oferta, um sacrifício para ser morto, ela oferecia a vida do animal que representava a morte. Por quê? Porque era necessário que o animal morresse para ser aceito por Deus. Deus não recebe ofertas vivas. Você nunca vai ver na Bíblia Deus recebendo alguma coisa viva. E é por isso que quando você traz a sua oferta aqui no altar, ela precisa morrer no seu coração. O primeiro, você precisa matar a sua oferta no seu coração. Mas aí, confronta a nossa cabeça, porque Paulo está dizendo que nós devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. Mas você acabou de dizer, Daniel, que Deus não recebe oferta viva. Quando você se dispõe no teu coração de forma volutiva, ou seja, você expressa essa vontade que está dentro de você, de se entregar a Deus e se colocar no altar do Senhor, você vai vivenciar, reviver aquela passagem onde o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus.
Paulo está dizendo: eu estou morrendo para mim mesmo. E quando eu me colocar neste altar, a minha vida já não pertence mais a mim. Agora ela pertence a Deus. A vida que eu coloquei no altar como um sacrifício, eu matei ela, mas eu matei de forma espiritual, não no sentido físico. Porque eu já estou crucificado com Cristo. Agora é Deus quem domina. Agora é Deus quem controla. Agora é Deus quem vai dar a direção. Você agora não tem mais querer. Acabou o seu livre-arbítrio, irmão. Porque você decidiu, incondicionalmente, você fez uma ação volutiva de chegar aqui e colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor como um sacrifício vivo, santo, separado. Agora você vai ser propriedade exclusiva para o uso de Deus. Porque você se tornou agora santo, separado das coisas comuns e pertence a Deus. E isso foi agradável a Deus, porque Ele te recebeu. E Ele disse: se você entrega, eu aceito a tua oferta. Mas você precisa morrer. Você não tem mais vontade própria. Quem domina agora e quem agora decreta o que você tem que ser ou viver sou eu. Mas assim, irmãos, Paulo vai usar essa figura para que a gente venha trazer a nossa vida ao altar e entregar a Deus a nossa vida. E a gente então vai poder reviver a passagem onde Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo. Só que muitos de nós entregamos, muitos de nós falamos: já estou crucificado com Cristo. E se verdadeiramente nós estivermos crucificados com Cristo, nós precisamos entender que nós estamos mortos para o mundo. Nós precisamos entender que quando eu for confrontado, presbítero Moisés, por um irmão, eu não vou mais descer da cruz, porque morto agora não tem vontade. Ah, mas é porque eu não tenho sangue de barato. Ei, nós precisamos nos permitir ter a nossa mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, porque senão nós nunca vamos alcançar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, em segundo lugar, e o caminho que ele vai apontar é: eu me coloquei no altar, e quando eu me coloco no altar, agora eu sou um corpo separado, eu sou propriedade exclusiva de Deus para o uso especial de Deus. Isso foi agradável a Deus? Sim. Mas quando eu me colocar no altar, a minha vida precisa ter coerência. Não basta eu chegar num culto como esse, adorar, cantar e chorar, e chegar lá fora e viver uma vida incoerente. E não viver uma vida de entrega diariamente. Porque diz o texto, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, que como um cordeiro nós vamos sendo entregues todos os dias à morte. Eu preciso entender que eu não posso me conformar com os padrões e os valores deste mundo. Eu não posso deixar que o mundo venha formatar o meu jeito de pensar. Eu não posso permitir que o mundo agora venha formatar o meu jeito de agir e de falar, porque eu fiz uma entrega. Eu me coloquei como um sacrifício vivo no altar, e este é o meu culto racional. Este é o meu culto inteligente, este é o meu culto lógico. A minha vida lá fora agora precisa ter uma lógica. Por quê? Eu preciso viver em coerência com a atitude que eu tomei diante de Deus. Porque, eu não sei se você sabe, irmão, mas todos nós vamos prestar conta da nossa vida no dia do tribunal de Cristo. Então essa vida que você pensa que é sua porque você se entregou a Jesus, você não é dono de nada, irmãos. Ele agora é dono da sua vida. É por isso que nós precisamos tomar essa decisão de forma pensada, não de forma
emocional. Não porque nós ouvimos um louvor e nos emocionamos. Vou fazer uma entrega. Hoje eu vou aceitar Jesus porque o culto foi maravilhoso. E eu vi irmão pulando, sapateando e rodando. Não. Você precisa ter consciência que a partir do momento que você entrega, a sua vida pertence a Deus. E você vai ter que prestar conta dela no dia do tribunal de Cristo. É coisa séria. Não é brincadeira. Quando nós estamos aqui fazendo apelo para você aceitar Jesus, nós não estamos aqui tentando te manipular. Nós estamos tentando te oferecer, não te oferecer, mas nós estamos só passando para você aquilo que é bom para nós, aquilo que mudou e transformou a nossa vida, e nós queremos também que você vivencie tudo isso da parte de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em segundo lugar que nós não devemos nos conformar com este mundo. Ou seja, não há possibilidade de nós experimentarmos a graça plena de Deus se não houver inconformidade com o mundo. No momento em que eu tomo a forma do mundo, no exato momento em que eu permito que o mundo me forme, me molde, eu me distancio do projeto, do propósito de Deus. Neste exato momento que eu permito ser moldado pelo mundo, eu estou abrindo mão dos valores de Deus, do caráter de Deus. E se eu e você quiser viver, experimentar essa vontade de Deus, nós não podemos colocar o nosso pé nessa forma que o mundo tem, porque existe uma forma no mundo. Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo. E a palavra conformar, ela vem de uma raiz de formar. Você não pode permitir ser moldado, conformado por este mundo. Você tem que viver contra os padrões que o mundo te propõe. Como? O mundo tem uma forma. Essa forma que o mundo tem, ela muda todo dia, toda hora. Essa forma do mundo, ela está entregue ao relativismo absoluto. E quando você vai estudar um pouco mais, na teologia vai chamar, é uma ética, o mundo tem uma ética, chamada uma ética camaleônica, ou seja, o camaleão, para se proteger no ambiente, ele toma forma e a cor do ambiente. Então essa ética que o mundo te oferece, é mais ou menos assim, irmão, depende do momento, depende da hora, é uma coisa relativa. Eu sou um crente quando eu preciso ser lá na igreja, mas eu sou mundano quando eu preciso ser. Isso é se conformar com as coisas, com os padrões do mundo. É mais ou menos como se você fosse um crente camaleão, tentando se proteger das adversidades, você vai se enquadrando com o que o mundo está te oferecendo, e vamos embora e vai tocando o barco. Só que nunca, nunca, irmão, você vai viver essa vontade de Deus se você continuar agindo dessa maneira. Não sou eu que estou falando, é o texto que está dizendo. Depois, se você fizer uma análise mais sistemática, você vai entender. Então nós não podemos se conformar com o que o mundo propõe. Esse sistema que a Bíblia declara que já está no maligno, ele precisa agora ser invadido por outro sistema que é o reino de Deus. Essa ordem que já está no maligno, ela precisa ser invadida por uma ordem que é a mente de Cristo. O mundo precisa ser invadido por uma sabedoria que vem do alto, não uma sabedoria terrena que é diabólica. A Bíblia declara ter 4 tipos de sabedoria: animal, terrena, mundana, diabólica. Mas existe também uma sabedoria que vem do alto, e é essa que a Bíblia nos propõe a buscar. Uma sabedoria que vem de Deus, não uma sabedoria terrena, não uma sabedoria animal, não uma sabedoria estipulada, uma sabedoria dada por esse sistema maligno, corrompido. Nós precisamos buscar esta sabedoria que vem do alto, porque o mundo precisa ser invadido por esta sabedoria. E é por isso que você tem que ter a sua mentalidade renovada.
É por isso que você precisa ser transformado. Sabe por quê? Porque você é a carta de Deus ao mundo. Você é a mensagem do próprio Deus para este mundo que está em trevas. Você e eu, nós somos a mensagem. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos a carta de Deus a este mundo. Nós somos os astros brilhantes que estão no meio desta geração corrompida, no meio dessa geração incrédula. Por isso nós precisamos de uma mentalidade renovada. Por isso nós precisamos de uma sabedoria que vem do alto. Nós precisamos deixar que essa sabedoria que vem do alto, ela seja implantada na nossa mente, no nosso coração. Por isso a Bíblia vai declarar que nós vamos ser o sal e a luz da terra. Nós vamos ser, depois de ter essa mentalidade de Cristo em nós, a luz do mundo. Por quê, Daniel? Porque Deus quer usar a sua vida, irmão, para trazer para dentro deste mundo uma nova ordem, uma nova compreensão, um novo conceito e uma nova forma de viver. Deus quer usar você. E Paulo diz: não se conforme com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Eu só posso viver essa transformação depois que eu tenho a minha mentalidade renovada. Deus quer trazer para dentro deste mundo, que já estás no maligno, uma igreja viva, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja santa, um corpo que Ele quer usar no meio deste mundo corrompido, através de uma mentalidade renovada. Para que você possa entender um pouquinho, quando nós perdemos isso, no dia em que Adão morreu, por comer o fruto que Deus disse que não poderia comer, ele morre. Exatamente no mesmo dia em que ele comeu do fruto que Deus disse que ele não poderia comer, ele morre. Imediatamente ele morre no espírito, porque Deus disse: no dia em que você comer, certamente morrerás e não viverás. Mas quando nós continuamos fazendo a leitura do texto, nós vamos observar que Adão continuou vivendo. Então, por que Deus disse que Adão morreria se ele continua a viver? Porque essa morte não é uma morte física. O que o texto está tentando nos mostrar é que Adão morreria e morreu no seu espírito. E foi nesse dia em que o espírito do homem morreu. E ele se desconectou-se de Deus. Porque a palavra morte no latim significa desligar-se. Ou seja, o homem se desligou da fonte de vida que é Deus. Então o homem, no dia que Adão comeu do fruto que Deus disse que era proibido comer, todos nós morremos espiritualmente. Mas a morte da alma, ela é um processo, irmão. Um processo onde primeiro o homem se tornou desobediente, e depois o homem se tornou homicida, e depois o homem se tornou polígamo, e daí por diante o homem começou a se distanciar do caráter de Deus. E à medida que os anos passavam e passam mais distantes, nós vamos ficando do caráter de Deus, e a nossa alma vai morrendo a cada dia. Porque a cada dia a nossa alma vai se deturpando, ela vai se tornando uma anomalia, ela vai se distanciando daquilo que é a essência pura do caráter divino. E esta é a morte da alma. E logo depois vem a morte do corpo, que gradativamente começa a morrer desde o momento em que Adão pecou. E desde que ele peca, desde que Adão pecou, nós já nascemos morrendo. Porque a cada dia de vida nós temos um pouco menos de tempo. Então desde que Adão pecou,
Nós já nascemos morrendo. Porque se você não sabe, a cada dia de vida você tem um pouco menos de tempo. E o seu corpo, ele vai morrendo a cada dia. O seu corpo, ele vai se destruindo. Mas nós sabemos que não era assim no princípio. Adão viveu mais de 900 anos. Matusalém e todos aqueles homens do Antigo Testamento, muitos deles viveram 500, 600, 800 anos. E por quê? Que após o pecado, após essa morte espiritual, após esse desligamento de Deus, e esse afastamento do caráter de Deus, nós vamos morrendo e vamos perecendo a cada dia de vida. Porque o nosso corpo, irmão, ele vai morrendo mais rápido pela distância do caráter de Deus em nós. A distância do caráter de Deus em nós faz com que o nosso corpo morra cada vez mais rápido. Então, um homem morto é um homem que está afastado de Deus, é um homem que está desligado de Deus. E o homem morre no espírito, o homem morre na alma, o homem morre no corpo. Até que Cristo encontre este homem. Até que um dia este homem que morreu no espírito, na alma e no corpo e vem morrendo, ele tem um encontro com Jesus. E aí então começa o processo da vida. Processo esse que nós chamamos de salvação. Começa-se então a partir do momento em que este homem tem um encontro com Jesus, o processo da salvação. E a salvação, ela tem início no mesmo ponto aonde a morte teve início. A salvação, ela começa, a vida de Deus, ela começa no ponto aonde a morte iniciou, no espírito do homem. Porque nós vamos perceber que Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo, da água e do espírito. O homem pecou e quando pecou morreu no espírito. Mas ao ter um encontro com Jesus, Jesus começa agora um processo de vida. Porque ele tem vida e vida com abundância. E aí então começa o processo da salvação em nós. Deus vai ressuscitar o nosso espírito, reviver o nosso espírito. Como? Como que isso funciona? Quando você crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, quando você crer em Jesus como Filho de Deus, uma vez sendo convencido pelo Espírito Santo dos teus pecados, da justiça que um dia Deus fará e do juízo que um dia Deus trará sobre todo pecador, e você então pede perdão dos seus pecados, se arrepende, e aí você declara ser Cristo o seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. E é neste exato momento em que você recebe Cristo em ti mesmo, em si mesmo, por meio do Espírito Santo de Deus. E quando você recebe o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito de Deus, ele se conecta ao seu espírito. É o que diz o texto em 1 Coríntios, no capítulo 6. Quando o Espírito de Deus, ele se conecta ao seu espírito, ele traz vida. E esse é o novo nascimento. Você nasceu de Deus. Esse é o novo nascimento. Mas agora, irmão, o Espírito de Deus que está dentro do meu espírito, e é Ele quem vai dominar, o nosso espírito então nasce de novo. Observe que existe um novo nascimento do espírito, mas não existe um novo nascimento da alma, não existe um novo nascimento do corpo. Existe um novo nascimento do espírito, mas não existe um novo nascimento da alma e nem existe um novo nascimento do corpo, porque quando você aceita Jesus, você não muda o seu corpo em que você está habitando. Você não tem o teu caráter transformado do dia para a noite, mas você foi vivificado com Jesus Cristo. Este é o ensinamento do apóstolo Paulo.
nós estamos entendendo o que é essa renovação do nosso entendimento. Então observe, agora que o meu espírito e o seu espírito contém a Deus, vai começar uma batalha, vai começar um processo, vai começar uma guerra entre o meu espírito e a minha carne, porque o seu espírito agora contém a Deus, e agora ele vai guerrear contra a tua carne que contém o pecado. E aí você vai entender que batalha, que guerra que você está vivendo dentro de si mesmo. Uma guerra entre o espírito que contém a Deus e uma que está militando contra a tua carne. Porque nenhum nem outro tem interesse de que você faça a sua vontade. O espírito quer que você faça a vontade dele. A carne quer que você faça a vontade dela. Mas nenhum e nem outro tem interesse que você faça a sua vontade. A vontade da sua alma. E você fica perdido. É como se você estivesse entre a cruz e a espada, como dizem as pessoas por aí fora. Eu estou num fogo cruzado. Eu estou numa batalha espiritual tão grande, que ora, o meu espírito quer que eu faça o que é certo. Ora, a minha carne quer que eu faça aquilo que vai dar prazer a ela. E nós precisamos fazer a distinção entre pecado, pecados, no plural, e o pecado. É preciso que a gente faça uma distinção, uma separação. O que é o pecado no singular? O pecado é a força que habita dentro de mim e que me leva a fazer aquilo que eu não quero, mesmo quando o meu desejo é de fazer o certo, eu acabo fazendo errado, porque tem uma lei que opera no meu corpo, uma lei que se chama lei do pecado, e é uma força do meu corpo que me leva a fazer aquilo que eu não desejo. Ainda que eu esburre o meu corpo, eu acabo fazendo o que eu não quero. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos: se não faço o que eu quero fazer, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que eu sou. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Existe uma força dentro de mim e de você, chamada o pecado. E é desse pecado, no singular, que Jesus quer nos libertar de uma vez por toda. Porque você nunca vai ouvir na Bíblia, a Bíblia dizendo que Jesus perdoou o pecado, mas pecados são perdoados, não o pecado. Do pecado nós precisamos ser libertos. Nós precisamos fazer a distinção entre pecado e pecados. A Bíblia é clara, irmão. Quando você vê um artigo, antes do pecado, você vai entender que é uma força que habita dentro do meu ser. Uma força que talvez eu não controle. Uma força que vem da minha natureza. Mas então, como eu disse, começa uma guerra dentro do seu corpo. O espírito vai começar a lutar contra a sua carne, e a carne contra o espírito, e nessa batalha, à medida que você vai alimentando o seu espírito e fortalecendo o seu espírito, o seu espírito como um rio, ele começa a transbordar, ele começa a inundar e a correr para dentro da sua alma. Só que agora, o teu espírito contém a Deus, está cheio de Deus. E à medida que você vai alimentando ele vai inundando a sua alma, ele vai colocando Deus dentro da sua alma, e ele vai lançando Deus para dentro da sua alma, e você vai tendo o seu caráter transformado. E aí você vai sendo confrontado com o caráter de Deus. E aí você vai entender, porque às vezes você que viveu uma vida errada, aceitou a Jesus Cristo, e quando você vai pensar em fazer alguma coisa errada, mas tem alguma coisa dentro de você que diz: ei, não faça isso. É o Espírito de Deus que se conectou ao seu espírito. É o Espírito de Deus fazendo transformar a sua mentalidade. É o Espírito de Deus que está inundando a sua alma, o seu psique, mentalidade. Ele vai inundando a sua alma, a ponto de você ser confrontado. E esse confronto, irmão, essa batalha que eu acabei de dizer entre o espírito e a carne, ela se chama renovação de mente.
Deus agora está dentro de você. E Ele quer mudar a sua mentalidade, a sua maneira de enxergar as coisas. Ele agora quer que você não se conforme com os padrões e os valores deste mundo, que jaz do maligno. Então existe esse transbordo do Espírito de Deus para dentro de você. E à medida que você começa a decidir, a tomar decisões e dizer que o Espírito, ele tem legalidade sobre a sua vida, ele começa a atacar a sua carne ao ponto de mortificar ela. E é por isso que Jesus vai dizer: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, no sentido de que ele está pronto para atacar ela. Ele está pronto para poder ir para cima dela e vencer ela. Não dê lugar à carne. E este confronto, tudo aquilo que eu aprendi no mundo, vai sendo confrontado com tudo aquilo que Deus tem a me ensinar. Porque eu aprendi no mundo que pegar mais mulheres é ser muito mais homem. Mas aí vem o Espírito de Deus dentro de mim e diz: ei, você precisa ter uma mulher só. Eu aprendi no mundo que eu preciso passar por cima da cabeça de quem for preciso para chegar aonde eu quero. Não importa o que eu faça, eu preciso chegar aonde eu quero. Eu posso pisar na cabeça de quem for preciso, mas o Espírito de Deus vem me confrontando, dizendo: ei, se você se humilhar eu te exalto, mas se você ficar soberbo eu te humilho. Aquele que se humilha, não é os humilhados serão exaltados, não é isso que o texto diz. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Se você pensou assim, você pensou errado. A Bíblia diz que é o que se humilha será exaltado, mas aquele que se ensoberbece será humilhado. É isso que diz o texto. Então, para onde eu vou correr, Daniel? Para onde eu vou? Para onde, irmão? Se Ele está dentro de mim. Vou sair da igreja, não aguento mais essa vida de prova. Para onde você vai correr? Aonde você vai se esconder? Se Ele agora está dentro de você, se Ele se conectou ao seu espírito, e Ele vai batalhar pela tua vida até que você se renda a Ele. Enquanto você não se render a Ele para ser cheio dEle, Ele não vai parar. Uns se rendem mais cedo, outros mais tarde, mas no final todos vão se render, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. Não tem para onde correr, irmão. Não tem para onde correr. Paulo vai dizer que nós precisamos ser transformados. Você vai sofrer uma transformação tão grande, que a Bíblia vai usar a palavra metamorfos, que vem da palavra metamorfose, metanoia. Metamorfose, uma mudança de dentro para fora. Não é uma mudança de fora para dentro. É uma mudança daqui para fora. É o seu exterior sendo mudado a partir do seu interior. E quando você vai sofrer essa transformação, um exemplo clássico é da lagarta que vai virar borboleta. Metamorfose. Quando você não acompanha o processo do casulo, o processo que a borboleta passou, você nunca diria que um dia ela foi uma lagarta. Talvez quem me conhece, que não acompanhou o processo, como eu já ouvi alguns dizer, eu não acredito que você um dia foi usuário de droga. Porque houve uma metamorfose, houve um transbordar do Espírito de Deus para dentro da minha alma, e eu me permiti ter a minha mentalidade renovada por esse Espírito, e Deus foi transformando, e agora eu tenho vivido a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Eu vou finalizar, irmãos. Me perdoe se eu segurar um pouquinho, mas eu preciso passar o que o Senhor colocou no meu coração.
Nós precisamos sair daqui com a mentalidade renovada. Eu preciso e eu quero ver você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Porque você faz parte do mesmo corpo que eu faço parte. E se você está triste, eu também fico triste. Mas se você estiver alegre, vivenciando e voando como uma borboleta, eu estarei alegre por você também. E eu preciso. Existe um exemplo aqui, irmão, uma característica, uma curiosidade que eu coloquei aqui. A lagarta, ela se arrasta. A lagarta, ela é uma causa de destruição, porque nenhum agricultor quer ver uma lagarta na sua lavoura, porque ela, por onde passa, destrói tudo. Ela é uma presa fácil dos pássaros. Você sabe que pássaros dos céus, Jesus compara como sendo o maligno, adversário das nossas almas. Quando você ainda tem a mentalidade de uma lagarta, quando você não permite ser transformado e passar por esse processo de transformação, você vai vivendo se arrastando por essa vida. E você sabe que uma lagarta, ela não consegue ir muito longe. Você olha ela aqui agora, você pode ir embora, quando você voltar, ela está mais ou menos nesse mesmo local aqui. São pessoas que quando você passou 10 anos e você vê a pessoa está no mesmo lugar, porque ela não se permite ser transformada, não se permite ser mudada, ela não permite. Eu cresci assim, eu aprendi assim. Mas a borboleta, ela voa. E quando ela está naquele processo de casulo, Deus está dando estrutura, fortalecendo as asas dela para que ela possa voar e ir mais longe. E eu vou finalizar aqui, irmãos. A Bíblia diz que na parábola do semeador, em Mateus 13, aquele semeador que sai a semear é o próprio Jesus. Mas o que ele vai sair a semear? O que é a semente? A semente que Jesus lança na terra é a mensagem do reino de Deus. Ou seja, era o reino de Deus sendo implantado na terra. Então, lá em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 17, diz a Bíblia que Jesus ele sai de Cafarnaum e vai habitar em Jerusalém para dar início ao seu ministério público. E quando ele dar início ao seu ministério público, Jesus começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Observe, a palavra arrependei-vos é uma palavra metanoia. Metanoia, da onde eu disse que vem metamorfose, metamorfos, metamorfose, metanoia. Então quando Jesus está dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, Jesus está tentando dizer para mim e para você: mude a sua maneira de pensar, porque o reino de Deus chegou. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aquela multidão: vocês precisam mudar a maneira de pensar, porque é chegado até vocês o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: mude a sua maneira de pensar, porque chegou um novo governo sobre a sua vida. E não dá para você continuar debaixo desse novo governo com valores antigos. Não dá para você viver debaixo desse novo governo com uma mentalidade antiga, com convicções antigas. É preciso que eu e você venhamos a quebrar paradigmas para que esse reino nos alcance por inteiro e que a gente possa viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe algo que os nossos olhos ainda não viram, que não chegou ao nosso coração, e é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a Bíblia diz que o Espírito já revelou, e Ele revelou aqui, irmão. Basta que você se entregue a esta vontade, basta que você tenha sua mentalidade renovada por esta palavra, para que você tenha a sua vida transformada por este Evangelho, e que você viva então, e você passe a experimentar esta boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus falou conosco tremendamente nesta noite, né, irmãos?
Estamos muito felizes pela presença de Deus em nossas vidas, pela presença de Deus aqui no culto, na direção deste culto. Estaremos orando agora, encerrando. Gostaríamos de agradecer a você que veio adorar a Deus conosco. Gostaria de agradecer a vocês que estão em casa, que estiveram até agora acompanhando este culto pela live. Tivemos um problema com a energia, teve uma queda de energia, então demorou um tempo a restabelecer, porque tem que reiniciar o servidor. A gente começa rápido, pode até ligar rápido aqui, mas até entrar a internet, por isso ficamos um tempinho fora do ar, mas foi tremendo a presença de Deus, ouvir Deus falar conosco. Nos colocamos de pé, irmãos. Os avisos já foram dados. Tem mais alguma coisa, irmãos? Nós estaremos orando, agradecendo a Deus. E, irmãos, lembrem sempre de orar por aqueles que estão precisando. Irmã Jordana. Irmãos, orem pelos nossos amigos que estão enfermos. Sei que estão nos seus lares, que pode orar. E faça sempre uma oração pelo teu irmão. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Deus querido, por este momento que passamos aqui, Pai, na Tua casa, Senhor, na Tua presença. Deus, agradecemos a Ti, Pai, por falar conosco, meu Deus. Pai, agora, Senhor, apresento a Ti, Senhor, estes pedidos de orações, meu Deus, que estão nessa caixa. Tu conhece, meu Deus, cada necessidade, ó Pai. Tu conhece, meu Deus querido, cada pedido que aqui está, meu Deus. Tu venha, Senhor, abençoar essas pessoas, Pai. Tu venha, Senhor, suprir a necessidade dessas pessoas, Pai querido. Aquele que está enfermo, Pai querido, que venha trazer a cura, Pai. Aquele que está precisando de um emprego, meu Deus, que Tu venha abrir a porta, meu Deus, de empregos. Pai, aqueles que têm causa na justiça, Senhor, que Tu possa, Deus querido, abençoar, Senhor. Oh, Deus, que Tu possa, Senhor, tocar no coração daqueles advogados, dando sabedoria, daqueles juízes, meu Deus, que estão para resolver estas causas, Pai. Senhor, pois nós confiamos em Ti, no Teu poder, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Despede-nos, ó Pai querido, da Tua santa paz. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada, e uma semana, Senhor, entregando nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo sejam com todos, que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos digam, amém. Está encerrado. Deus abençoe os irmãos. Sem intimidade comigo, não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, teu Deus. Se lhe deixarem uma porta, outra pra você eu abrirei. Onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. Ninguém irá sentar à mesa
enquanto com glória eu não te honrar. Mas sondei teu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento, sou eu, teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. Ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Mas você não será atingido, verá livramento, sou eu, teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. Ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Enquanto com glória eu não te honrar.